Messenger Preview, informação até você. Isso mesmo, Campo Grande é a capital das oportunidades. Tá duvidando? Eu te explico por quê. E para fazer isso eu trago aqui o diretor-presidente da FUNSAT, Paulo da Silva. Ele que é contador e uma das escolhas acertadas, assertivas da prefeita de Campo Grande para uma mudança, para uma renovação na gestão pública. Um papo de alto nível, ele que volta aqui e para falar de muito mais coisa do que falou da outra vez. Se fosse você, ficava no vídeo. Seu Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. De novo. Esse é o tipo de entrevista que me dá problema, porque quando volta alguém, muita gente quer voltar, né? Eu falo, calma, tem que ver a pauta. Não é só a pessoa que volta, é a pauta também. E no caso da FUNSAT, a pauta volta muito maior do que daquela vez que o senhor veio. O senhor estava chegando na pasta e de lá para cá tem desenvolvido um bom trabalho, né? Um trabalho consolidado em várias áreas, capacitação, a questão das vagas, não só do quadro geral, mas também das vagas sem experiência, né? E muito também do conhecimento de todo um trabalho, de uma organização, né? Que está aí faz tempo em Campo Grande, já na gestão pública, mas que também é desafiada a se renovar. Seja bem-vindo, né? E a tua volta é justamente para falar também de um projeto que é uma ideia do senhor, que tem sido um grande sucesso e que tende a ser um sucesso ainda maior nessa edição, que é o Feirão das Oportunidades. Bom, Danilo, primeiro quero agradecer pelo convite, né, e poder voltar. Quando eu vim aqui da primeira vez, a gente estava chegando na FUNSAT. E sempre quando a gente está chegando, a gente não conhece tudo. Hoje eu conheço um pouco mais. Se eu conheço tudo, também não conheço. Porém, o trabalho que a gente começou a desenvolver, e hoje a gente já tem um pouco mais de experiência dentro da FUNSAT, de tudo aquilo que a gente está fazendo. A FUNSAT tem sido, para mim, uma escola muito grande, né? Uma escola de gestão pública, que a gente vem da gestão privada, porém, quando você chega no serviço público, é outra pegada. Mas a gente, graças a Deus, a gente tem feito um bom trabalho e a gente tem desenvolvido lá dentro da FUNSAT algumas coisas que são interessantes para o município, para a população, para atender essa população, para buscar esse público de vulnerabilidade, para buscar o público que interessa para o mercado de trabalho. E eu falo sempre que a FUNSAT é o elo de ligação entre o poder público, o trabalhador e o empregador. Então, dentro da FUNSAT, a gente tem desenvolvido isso, agora já com um pouco mais de tranquilidade, para poder alcançar o objetivo de empregar as pessoas. Que é como se fosse um elástico, né? O elástico tem que esticar e ele não pode arrebentar. Eu falei até na abertura do senhor ser uma das grandes escolhas da prefeita Adriane Lopes, até porque o senhor é de São Paulo, é o estado do Brasil que tem a economia mais forte, mais dinâmica, né? E lá em São Paulo, a política pública está bem de olho nessa questão do emprego, que durante muitos anos no Brasil virava um lance eleitoral e ainda eleitoral em ano de eleição para presidente. Pouco se via isso muito na esfera do município, sendo que é no município que vivem as pessoas e é lá que elas têm que arranjar emprego, né? Então hoje está estreitando, está melhorando isso, organizações como a FUNSAT são essenciais nesse sentido, né? E aí tem o senhor, que é de São Paulo, e lá em São Paulo eles estão fazendo uma revolução com o Emprega São Paulo, com o Tarcísio. Tem o senhor que é paulista, aqui na FUNSAT, também com o mesmo discurso, né? Parece até que um liga para o outro para conversar. Eu vou dar uma entrevista aqui, eu vou falar que capacitação é importante, eu vou falar da vaga sem experiência, eu vou falar que o empresário é fundamental ele treinar também. O senhor se vê também alinhado com essa vanguarda do emprego no Brasil, que finalmente acho que a gente começou a discutir de uma forma que o empresário não vê um gap, né? Não vê uma diferença muito grande entre o que ele precisa e o que é ofertado para ele. Danilo, eu venho da rede privada, né? Fui empregado durante 35 anos, bem daquele de conhecer os problemas do emprego, né? Busquei emprego na minha vida muito poucas vezes, tá? Trabalhei em 2 grandes empregadores, né? Ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória toda. Porém, vivi e trabalhei com muitas pessoas e vivi os problemas que é o emprego no estado de São Paulo, especialmente ali na região de Campinas, onde eu estava radicado ali por 22 anos. Eu vivi todos os dramas do emprego, da falta dele,
do excesso dele por algum tempo, isso também às vezes atrapalha um pouco o empregado, enfim, tudo aquilo que é oriundo do trabalho eu vivi ao longo da minha vida. E sempre numa escala muito diferente do que é Mato Grosso do Sul. Né? Muito, é infinitamente maior, né? E eu não posso também deixar de agradecer a prefeita Adriane Lopes, porque ela confiou em alguém que veio de São Paulo e disse assim, olha, eu tenho que acreditar que alguém que veio de lá, alguém que já trabalhou, alguém que já prestou um serviço para si próprio, possa prestar um serviço para o município. Eu tenho origem na contabilidade, trabalhei a minha vida toda na contabilidade, fui professor um tempo e sempre vivemos essa questão da apresentação do emprego. O João Henrique, que é o meu adjunto, ele fala muito de como você se apresenta para o empregador. Isso é muito importante e às vezes as pessoas não dão valor. Eu vejo isso quando alguém buscava emprego lá na empresa que eu trabalhava, que foi no Grupo Equipave, né? Quando as pessoas se apresentavam, que a gente publicava vagas e que as pessoas se apresentavam a centenas para uma vaga às vezes, né? E aquilo a gente olhava muito o comportamento da pessoa. E às vezes o comportamento da pessoa decidia pela vaga dele. Claro, que é tão disputado, né? Claro, porque o conhecimento também tinha grande relevância, a gente cuidava muito disso, mas a forma que a pessoa se apresentava. Então, a seleção lá era feita nos detalhes. É como um jogo de futebol, você ganha no detalhe, ganha no erro, ganha no acerto, mas nas pequenas coisas que faz o resultado ser positivo. Em São Paulo, que é um mercado gigantesco, você tem um número de pessoas muito grande. Então, para escolher um candidato, você às vezes escolhia ele no detalhe. E isso é uma filosofia que a gente está tentando implantar na FUNSAT, né? De você vir para a entrevista de trabalho com uma condição, com a roupa melhor, com a apresentação melhor, com a forma de que alguém olhe para você e fale assim, esse cara serve para trabalhar na minha empresa. Uma mentalidade de valor de mercado, né? Uma mentalidade de valor de mercado. As pessoas valorizam isso. As empresas valorizam isso. Hoje você tem o trabalhador que é despojado, que anda do jeito que ele acha que deve andar. Isso também não influencia quando você já está dentro da vaga, quando você já tem um serviço prestado, quando alguém já olhou para você e disse assim, olha, o teu trabalho me interessa. Mas quando você vai se apresentar, não é nem questão de falar exigente, é questão de apresentação. E a apresentação inicial, ela é sempre boa quando ela é feita de maneira positiva. E que você olha e fala assim, esse cara é legal e eu quero ele comigo. Hoje o senhor tem essa visão, que é uma visão global, de também pensar no que pensa o empresário. Até porque o senhor tem esse intercâmbio direto e tem um setor que conversa 24 horas, não chega a ser 24 horas, mas quase isso, com os empresários. Tem um WhatsApp ativo, o empresário ele pisa mais na FUNSAT hoje para ofertar vaga, né? Porque sempre fala-se muito do público que vai atrás da vaga, mas você tem um empresário que vai lá também para oferecer a vaga. E esse empresário está machucado, né? A pandemia foi difícil, aí vem depois um Brasil que está sempre em instabilidade, ele está conservador. Para ele contratar alguém, ele quer o tiro certo, né? Mas mesmo assim, com jeitinho, a FUNSAT, a Prefeitura de Campo Grande, tem dobrado o empresário, convencido ele com o coração duro ali a ofertar mais vagas sem experiência. Vagas que ele vá treinar a pessoa ou ele aceitar esse desenvolvimento da mão de obra, né? E aquela história, ganha-ganha, né? Os dois crescerem juntos. A pessoa que vai trabalhar com ele cresce, que ganha uma experiência nova às vezes, e o empresário também, ao investir de outra forma nas pessoas, acaba também de repente descobrindo talentos que ele nem imaginava, né? Um filtro mais amplo, melhor e que tem casado muito com essa ideia de Campo Grande ser capital das oportunidades. Queria que o senhor falasse um pouco disso, porque nunca se falou tanto em vagas sem experiência quanto hoje. E a FUNSAT tem sido fundamental nisso, né? Em espalhar essa boa nova. Danilo, é importante a gente falar uma coisa com relação ao empresário, né? Eu tenho uma visão do lado empresarial muito forte, já fui empresário, né? Já ter sido empregado, também fui empresário há algum tempo. O empresariado, depois da pandemia, ele sofreu e ainda vem sofrendo, porque a pandemia ela reduziu, a gente está vivendo níveis de mortalidade muito pequeno, hoje no índice de contaminação muito pequeno, mas eu digo sempre que eu posso e sempre que eu trato isso com grupos de empresários, que a gente conversa bastante,
que a pandemia não deixou resquícios só na doença ou só nas pessoas. Ela deixou sequela no mercado de trabalho, ela deixou sequela nos empresários. Muitos empresários morreram. E aí, quando uma empresa morre, morre um monte de emprego, uma família sucumbe, né? A gente vem trabalhando isso e aí é importante porque tem um lado empresarial que é o lado que, para você se manter no mercado, tem um custo muito alto hoje. Né? Você tem um custo de impostos, você tem um custo de encargo trabalhista, enfim, você tem uma série de custos que, para você manter o empregado, às vezes ele fica inviável. Então, hoje, o que o empresariado tem buscado? O empregado ou o colaborador sem experiência. Por quê? Porque ele consegue trabalhar um valor menor e ele formata isso dentro da empresa dele. O cara crescer, de repente até ganhar mais. Ganha mais, com certeza ele vai ganhar mais. Ele vai desenvolver e vai ganhar mais. Só que nessa fase inicial, ele precisa ensinar esse empregado. O que a gente tem feito? Buscado isso dentro da FUNSAT para que o empregador, para que ele acredite nesse mercado, para que ele dê oportunidade para esse mercado que hoje é muito grande, é um mercado importante, são quantidade de pessoas muito importantes, um índice dentro do mercado de desempregado, hoje 70% está dentro desse índice de pessoas que não têm experiência de trabalho. Ele não é um empregado cru, que ele nunca trabalhou, às vezes trabalhou com a família, às vezes trabalhou informal, ele tem alguma experiência. Alguns deles, na questão da juventude, já vem da universidade, ou já terminou, ou está inserido dentro da universidade, enfim. Ele já está fazendo um trabalho ali para eles tentar se colocar no mercado de trabalho. E o nosso pedido para o empresariado, quando procura a FUNSAT, e é importante eu deixar aqui claro que a gente tem um setor dentro da FUNSAT, que é o setor de captação de vagas, que faz essa busca ativa no empregador. Né? Nas grandes empresas de Mato Grosso do Sul e nas grandes empresas de Campo Grande, a gente tem uma pessoa que faz a busca, que a gente chama de busca. Isso é legal o senhor enfatizar, né? Que o busca ativa também a gente poderia falar que é na unha que essas vagas vêm. É na unha. É indo lá. Ligando. É ligando. Às vezes nós temos lá dois colaboradores que vai na porta das empresas, dependendo da demanda que a gente tem dentro da FUNSAT. Eu estou com uma demanda grande aqui para gastronomia. Então nós temos 2 funcionários que saem e vai nos corredores gastronômicos, falou, olha, você tem vaga para ofertar? Vamos ofertar com a FUNSAT e tal. Olha, eu tenho vaga com experiência, tem vaga sem experiência. Dentro disso, também a FUNSAT tem se dedicado, eu falo que para 2023, para o final de 2024, Danilo, vai ser a referência no Mato Grosso do Sul. Não, escuta eu te falando isso com antecedência, para depois não falar, olha, o Paulo falou quando a coisa estava feita. Nós vamos ter, dentro do Mato Grosso do Sul e dentro de Campo Grande, a escola da FUNSAT como referência de qualificação das pessoas. Você entendeu? Por quê? Porque a gente vai buscar isso para a gente ser o protagonista na colocação de gente qualificada, para atender uma demanda natural da cidade. Qual que é a demanda natural da cidade hoje? Ser a capital das oportunidades, ser um polo de tecnologia, ser um polo de desenvolvimento econômico para a rota bioceânica, que vai ser o centro disso. Nós vamos ter escritórios de países latino-americanos aqui dentro, nós vamos ter escritórios chineses, nós vamos ter escritórios de chilenos, argentinos, bolivianos, enfim, de toda essa rota, onde a rota vai passar, e que a gente possa fazer essa interligação com o resto do mundo. Porque vai sair daqui e nós vamos ligar a China, né, pelo Pacífico. Cortando um caminho enorme. Economizando aí 8.000 quilômetros. Imagina isso dentro de uma universidade, dentro de um universo de um navio, por exemplo, que é um gasto gigantesco, que vai chegar nos portos chineses com muito mais facilidade. Tanto para exportação, quanto para importação. A gente fala do envio, mas a gente, como um país, um estado que é o Mato Grosso do Sul, que é um estado de agronegócio muito pujante, muito forte, e a tendência é que isso cresça, né, porque o agronegócio tem sido a referência do país para o mundo todo, né? A gente alimenta boa parte do mundo, não é o sustentáculo do mundo, mas a gente dá comida para um quarto do mundo.
Então, isso tem uma importância muito grande. E faz o dinheiro girar também, né, seu Paulo? Porque aí o dinheiro entrando por uma porta, ele vai ativar outros setores da economia, né? E aí, no caso, quando o setor está crescendo, ele é obrigado a formatar quadro, a juntar equipe, a operação dele crescer cada vez mais, porque senão também o empresário fica para trás, né? Ele não pode ficar para trás num mercado tão competitivo. Ainda mais quando a empresa vem de fora para cá, que eu acho que é um fenômeno que tem acontecido muito, né? O senhor falou da questão da capacitação, né, da qualificação. E já tem alguns lugares que o senhor já disse uma frase muito importante, que a qualificação dignifica a vaga, né? Que muitas vezes isso é comum, acho, na vida da gente não se ensina muito isso nas escolas, nas famílias, podia se discutir isso melhor. Da questão do emprego, às vezes você está no emprego, você continua no mercado, né? Você tem que estar continuando buscando, se qualificando, se tem uma faculdade, fazer outra faculdade, às vezes buscar o curso de inglês, para quê? Se valorizar na própria empresa que você está e o mercado também te vê de outra forma. E muitas vezes, para o brasileiro em geral, o emprego é visto como um ponto final, como a estação final da coisa. E aí, nessa estagnação, também rola a questão do assistencialismo, também, da assistência social, que é fundamental no nosso país. É nítido que a gente tem uma desigualdade social enorme, que tem que ajudar as pessoas. Às vezes, elas estão tão vulneráveis que se não tiver aquele apoio da comida, de uma bolsa, tudo mais, não vai ter como ela se inserir no mercado. Mas depois que ela tiver um pouquinho mais de coragem, e de condição, e de conhecimento, se ela for para o mercado, pode acontecer com ela algo que aconteceu com o senhor. O senhor viveu uma vida inteira trabalhando em empresas. E a empresa boa, a empresa grande, que às vezes é muito difícil entrar nela, mas não é impossível, ela é melhor do que trabalhar na esfera pública, ela é melhor do que trabalhar numa microempresa, que às vezes as pessoas vão adorar você pela questão do vínculo afetivo e tudo mais, porque ali você ganha um plano de carreira, você é visto de uma forma muito valorizada. Dizem muito isso do emprego da indústria, né? Que tem crescido também a atividade industrial aqui. A FUNSAT, quando o senhor fala da questão de transformação, uma transformação histórica, até pelo cenário histórico, por meio da escola, é um pouco isso também, né? De elevar, no caso, as pessoas a arriscarem mais, né? Danilo, eu tenho 2 exemplos que eu posso citar para você hoje, que eu falo com a questão da qualificação, né? Eu tinha um tio, ele já faleceu, o irmão da minha mãe, ele trabalhou na Lix da Cunha, em Campinas, por 35 anos, tá? Ele era considerado por todos os mestres de obra, todos os engenheiros da Lix da Cunha, que foi uma das maiores empresas de terraplenagem e de construção de asfalto de Campinas, do estado de São Paulo e acho que do Brasil. Ela se equivaleria hoje a uma Camargo Correia, só que era de um grupo familiar. E esse meu tio trabalhou 35 anos dentro dessa empresa. E ele era patroleiro. Ele trabalhava com uma patrola, tá? O que ele fazia? Quando ele começou a trabalhar com essa patrola, ele organizava terras, fazia estrada, abria estrada, fazia todo um trabalho. E ele ficou tão bom naquilo, que depois eles começaram a usar a patrola para esparramar massa asfáltica. Olha só. E ele era o único... Desenvolveu uma técnica. Ele era o único que conseguia fazer o esparramo da massa asfáltica com a patrola. Isso virou matéria na época e tal. Porém, ele era semi-analfabeto, né? E ao longo dos 35 anos, ele nunca se preocupou em estudar, nunca se preocupou em buscar informação, nunca buscou formação para ele sair daquela situação, se tornar um encarregado, se tornar um mestre de obra, enfim. Ele terminou a carreira dele na Camargo, na Lix da Cunha como patroleiro. O que adiantou para ele? Claro que ele tinha o salário dele, construiu a vida dele. Teve uma segurança. Teve uma segurança, ele era o melhor na função que ele desenvolvia, mas ele nunca cresceu. O que significa isso? Se ele tivesse tido uma qualificação, essa qualificação poderia ter dignificado a renda, a condição dele para se tornar algo melhor dentro da companhia onde ele trabalhava. Como ele nunca buscou, ele virou o melhor empregado para a empresa, para a companhia, dentro daquilo que ele fazia, que era ser patroleiro. Porém, ele iniciou a carreira dele dentro da companhia como patroleiro e encerrou a carreira dele 35 anos depois como patroleiro.
Quando eu entrei na Equipave, e aí era o mesmo ramo, eu posso falar porque era equivalente, né? Era o mesmo ramo de atividade, é uma empresa de construção civil, uma empresa que fazia asfalto, faz prédio e tal. Eu entrei como escriturário. Escriturava livro de inventário. Entrou pequenininho. Pequenininho. Salário baixo? Era salário mínimo praticamente. Era o salário mínimo que tinha, era um pouquinho mais de salário mínimo, tipo R$100, R$200. Mas isso o quê? Anos isso 80? nos anos 90. E eu entrei na companhia em 1990. Né? Um Brasil do avesso, né? Inflação lá em cima. Inflação, o Collor estava caindo, toda aquela confusão, né? E eu entrei na companhia nesse período, que era um período sombrio, por conta de toda a transição que estava acontecendo, e eu entrei lá como escriturário, né? E eu fui trabalhando, fui fazendo o caminho que o tio fazia dentro da outra companhia que era igual. Porque a companhia que eu entrei, que era a Equipave, ocupou os espaços, porque a companhia Líquidos da Cunha quebrou e a Equipave ocupou os espaços que era da Líquidos da Cunha e tornou-se a maior companhia também do estado, né? A Equipave hoje ainda é uma potência, mas dentro daquilo que ela fazia, que era terraplenagem, asfalto, construção asfalto e tudo mais. E eu comecei a seguir esse caminho. Porém, chegou uma hora que eu tive que falar, não, eu tenho que estudar. Eu tenho que sair dessa situação para que eu possa melhorar a minha vida. Então eu fui fazendo cursos, todos os cursos que a companhia dava, eu ia lá e fazia. Além disso, eu busquei coisas fora e eu fui crescendo e terminei a minha carreira 22 anos depois dentro da companhia como diretor dela. Então, são trajetórias que teve o início igual com fins diferentes. Assim eu entendo que é a FUNSAT. Se a FUNSAT vê o papel da captação desse funcionário, da melhora da qualificação dele e que ela possa fazer com que esse funcionário chegue no final da carreira dele ou na carreira intermediária dele melhor do que ele começou, eu entendo que o papel da FUNSAT já foi cumprido. Então, porque quem que não quer ganhar um pouquinho mais, né? Pois é. Às vezes trabalha numa função mais importante, assumir mais responsabilidade, que não envolve só ímpeto, né? É isso que o senhor falou desse exemplo aí. Muitas vezes as organizações elas morrem, né? A empresa no Brasil que não dura 2 anos, ou ela é fundida e diminui o quadro e tal. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que estar buscando capacitação para ela conseguir sobreviver nessas oscilações do mercado, né? Mas diferente do mercado paulista, e acho que de boa parte do Brasil, Mato Grosso do Sul, a FUNSAT sobra vaga todos os dias, né? Principalmente as vagas sem experiência, porque a cidade está em crescimento, ela está caminhando para 1 milhão de habitantes, que é um marco social de muita coisa, para a infraestrutura e até para a economia também. E aí você tem os empresários com pressa para poder também crescer e se prepararem para esse novo patamar. E aí, no meio de tudo isso, tem esse projeto do feirão, que na verdade ele não surgiu por glamour, né? Hoje ele é o carro-chefe da FUNSAT, talvez ele seja aquilo que dê mais mídia, né, para a instituição. Mas lá atrás ele surge no momento que o senhor assume, junto com o João, e que estava vazia a visitação na FUNSAT, e além de estar vazia, era muito comum eventos fora da FUNSAT. E aí, quer dizer, o endereço estava meio fraco, né? Embora seja na 14 de julho, era uma parte da 14 de julho que a movimentação não é tão grande de pessoas, né? O fluxo de pessoas. E aí, como foi essa ideia do feirão junto com os empresários? Você chegou a ouvir eles? Eles falaram da questão do endereço? Foi uma questão de vocês perceberem por observação? Danilo, quando nós assumimos a FUNSAT, uma das coisas que me chateava muito, porque eu sempre acompanhei essa questão do emprego quando eu via na televisão, a FUNSAT oferece tantas vagas, a FUNTRAB oferece tantas vagas. Sempre fala das duas juntas, né? Sempre fala das duas juntas, sempre está ligado e tal, e eu acompanhei isso. Porém, eu nunca vivi o dia a dia de uma agência de emprego. Quando eu cheguei na FUNSAT, e eu via na gestão anterior a mim, FUNSAT tem 2.800 vagas, tem 3.000 vagas, tem isso, tem aquilo. Quando eu cheguei lá, nós assumimos, eu imaginei que a gente fosse assumir e a gente fosse ter a agência cheia, né? Tem um monte de vaga, tem agência cheia, tem um monte de gente desempregada. Em São Paulo seria isso. Sobrando vaga, a notícia corre rápido, todo mundo vai. Vai ter um monte de gente. Porém, era uma coisa que chegava lá, estava vazia. Segunda, terça, quarta. Aí eu convoquei
toda uma reunião com todos os nossos coordenadores de todas as áreas, obviamente, não fiz específico, chamei e disse, olha, o que a gente pode fazer, qual que é o diagnóstico para baixa procura da FUNSAT? Aí apareceram lá várias colocações, tanto da parte da agência, quanto da parte da coordenação de captação de vaga, quanto da parte da escola, né, de preparação. Essa acessibilidade é muito necessária no poder público, né? Sim. Principalmente. Numa empresa, eu acho que um CEO teria outras atitudes, né? Aí você tem que identificar, né? Então a gente ouve as pessoas. Eu chamei todo mundo e nós começamos a ouvir as pessoas. Partindo daí, eu, junto com o João Henrique, né, que tem trabalhado ali comigo, quase que irmanado mesmo, de irmão mesmo, eu falo que a gente tem pensamentos parecidos, pensamentos iguais, ele no 380 e eu no 220, né, ou no 110. Mas um complementando o outro. Mas um complementa o outro. Isso não era muito comum também, né? A maioria das pastas o adjunto não aparece, ou concorrem. Não é. Isso foi legal também. Não é. Mas eu entendi que eu não posso trabalhar sozinho. Quando eu cheguei lá, a sala dele era no primeiro andar. A sala do adjunto, não era a dele, mas a do adjunto era no primeiro até andar. Geograficamente existia essa diferença. Já tinha uma diferença. E a do presidente lá no terceiro andar. E ele me chamou e falou, eu vou continuar. Eu falei, não, você não vai continuar lá, você vai vir para cá. Tanto que eu coloquei ele do lado da minha sala. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com alguém que eu preciso chamar. Né? Ali eu só falo, João, vem aqui e tal, e a gente tem ali uma afinidade. Aí alguns problemas foram identificados. Uma das queixas é que tinha a linha do ônibus que passava na frente da FUNSAT. E agora a linha do ônibus não passa mais, porque com o fechamento da 14 para ônibus não ficou mais interessante. Então nós fomos na Getran, e aí eu preciso agradecer o Janine, que foi prontamente nos atendeu. Ele falou, vou fazer um estudo, vou colocar um ônibus lá, e a gente colocou uma linha de ônibus, pode chamar de linha do ônibus da FUNSAT, porque ele é exclusivo quase para a FUNSAT. Ela sai do terminal ali do General Osório, esse Morenão, passa, tem um trajetória aí, passa na frente da FUNSAT, vai até a praça e sobe e volta no terminal. Então ele faz essa volta aí. Busca o público e apresenta, a FUNSAT faz uma tá conexão, aqui, né? Legal. A FUNSAT está aqui. E aí a gente buscou isso, e aí saiu a ideia de fazer um feirão, né? De fazer um feirão de emprego. E aí nasceu essa ideia do feirão da empregabilidade. Como nós fizemos um piloto ainda no ano de 2022, nós fizemos um piloto. E aí deu muito certo, né? Não foi aquilo que a gente esperava, mas como piloto, assim, foi maravilhoso, a gente conseguiu dar visibilidade e deu a ideia, dali nasceu a efetiva ideia, junto com a Ione, isso aí é uma coisa que também a gente não pode negar, ela trabalhou com a gente nisso, e aí a gente projetou 4 feirões para o ano de 2023, né? E estamos agora já no mês de maio realizando o segundo, e 2 serão realizados no... Então, é o terceiro feirão, e esse terceiro já é praticamente mais que o dobro do primeiro, né? O primeiro foi 400 vagas, depois aumentou 600, um pouco, 600, e agora 1.000 vagas, né? E aí são 1.000 pessoas que vão lá, principalmente porque naquele dia, na FUNSAT, vai estar o RH da empresa junto. Então esse também é um grande diferencial, né? Num dia normal ele passa pela triagem, depois ele tem que dar um jeito de ir lá até a empresa. Nesse dia não, ele olha para o RH, de repente o recrutador, o chefe já está ali, né? E ele pode sair com aquela alegria de voltar para casa e falar, olha, estou com a carta do exame médico aqui, estou pronto, eu vou voltar a ter um emprego, um salário. É um evento também que tem uma carga emocional muito grande, né? É legal isso, porque quando você faz esse intercâmbio, né, entre o empregador e o empregado, e que você tem ali dentro da FUNSAT quem tem o poder ou quem tem a caneta para te contratar, tem um diferencial para o empregador, para o empregado, melhor dizendo, que está à busca do emprego. Porque ele fica com medo. Porque também, ele vem para uma agência em que ele sabe que se der tudo certo ali, ele sai dali com um exame médico para ir para a empresa. Isso foi uma coisa muito legal. E que aconteceu no segundo que nós fizemos, que foi em fevereiro, que foi uma coisa assim quase que inédita, porque nós tínhamos 600 vagas, nós apresentamos 500, mais de 500 nomes já com carta para o médico, faça o exame médico. Isso foi uma coisa muito legal.
Então, o que é a função, a nossa função? Enquanto fundação, eu fiz uma entrevista, Danilo, para uma mídia e um jornal, e eu falei um pouco, e eles me fizeram uma pergunta, e eu quero falar aqui sobre isso, me fizeram uma pergunta de o que era a dificuldade para empregar. E eu fiz uma fala que recebi muitas críticas, porém, elas são críticas, eu não me incomodo. Quero já deixar isso muito claro, que eu fiz uma fala que um pouco da nossa concorrência é o assistencialismo. É claro, Danilo, que eu não sou ignorante a ponto de achar que o assistencialismo não é necessário. O assistencialismo num país de terceiro mundo, ele é fundamental. Ele é fundamental. Mas ele precisa ser um assistencialismo responsável. Ele precisa ser não pode ser um assistencialismo permanente. Ele tem que ter um assistencialismo que eu preciso ajudar a pessoa a sair da vulnerabilidade. É um assistencialismo que eu preciso ter que a matrícula do filho dele seja feita nas escolas, que ele mantenha a frequência dos filhos na escola, que ele tenha carteira de vacinação. E isso tem que estar dentro da cabeça do trabalhador, né? Dentro da cabeça. Porque estando na cabeça do trabalhador, ele vai acreditar que, olha, eu mereço mais. A gente precisa inserir isso na cabeça dele, porque às vezes ele está numa situação que ele não consegue, que ele está vulnerável. Então, enquanto instituição pública, porque dinheiro público não existe. Existe o meu dinheiro, existe o seu dinheiro, dos impostos que nós pagamos. Que tem um limite, né? Que tem um limite. Ele é a prefeitura não trabalha com uma caixa registradora, muito menos o governo do Estado. Não tem o presidente da República maquininha de fazer. Então, quando as pessoas me criticam, e eu tive lá 82 comentários, claro que teve muitos que são positivos, que vêm de acordo, que pensam de acordo com aquilo que a gente pensa, e aí, obviamente, quando você vai numa entrevista dessa, você não tem tempo de explicar todo o seu conjunto de ideias, né? Ah, porque você só pensa em você, porque eu tenho um que fala assim, o imbecil nunca trabalhou, né? Ele não me conhece. Como é que ele sabe que eu nunca trabalhei? Eu tenho 35 Mas isso é do mundo de hoje, né? Mas não me incomoda, amigo. Essa coisa não me incomoda. Isso que precisa ficar claro para quem vai nos ouvir, isso não me incomoda. O me incomoda aqueles que me conhecem e me criticam da forma errada. Me criticar da forma correta, pode criticar. Eu estou aberto a isso. Então, o que eu falo? Hoje a gente precisa ter assistencialismo com responsabilidade. Nós vamos fazer dentro da FUNSAT, eu quero deixar aqui, já está acertado para o nosso prefeito, um curso para 100 PROINCs, 100 pessoas. Aí você falou outra palavrinha mágica, né? Uma palavra famosa na FUNSAT é o feirão, a outra é o PROINC. É como se fosse Bolsa Família em Campo Grande, só que ele tem uma contrapartida de trabalho, né? Legal. E hoje em dia está bem moralizado, bem legalizado, porque tudo está dentro do Diário Oficial. E o senhor participou de um processo de como botar assim, transparência desse cadastro, para que quem fosse incluído nele fosse fácil de se localizar, para saber como que a pessoa está, se ela está trabalhando, se ela está bem também no trabalho, se ela tem lá os EPIs e tudo mais. E também localizando essa pessoa para buscar as perspectivas dela. E aí veio a ideia de botar eles para fazerem cursos com maior regularidade, né? Hoje, dia 2 de maio, Danilo, completa um ano que eu entrei na Prefeitura Municipal. Né? Eu entrei lá no gabinete da prefeita para ajudá-la na gestão do município. Logo depois... O senhor nem fazia ideia que é para a FUNSAT, né? Nem, nada disso. Só que aconteceram algumas coisas legais, porque eu fiquei 5 meses dentro do gabinete e eu tive o privilégio, eu falo que isso é um privilégio porque quando a gente está investido de um poder que é delegado por alguém que tem o poder, a gente tem uma inserção, né, melhor. Então, quando eu ia nas secretarias e me apresentava lá como assessor da prefeita, eu era melhor recebido, né? Isso acontece em qualquer lugar da gestão pública, em qualquer gestão pública, seja ela federal, estadual, municipal. Como eu chegava lá como do gabinete da prefeita e todo mundo sabia que eu era realmente do gabinete dela, eu tinha uma facilidade de... Nunca canetei, nunca carteirei, nunca fiz nada, sempre fui educado. É porque vocês também são amigos, né? Aí, quando você fala assim, fui bem recebido, bom, ela, além de ser prefeita, ser a chefe máxima do Poder Público Municipal, ela também é uma pessoa muito carismática. Né? Sim. Muito carismática e já era carismática como vice, mas o senhor conhece ela muito antes disso. Né? Vocês fizeram um trabalho social
bem antes talvez ela sonhar em candidatar ao executivo municipal, e aí você tem um elo de trabalho, eu acho que a melhor forma de fazer uma amizade é encarar um projeto desse juntos, né, a satisfação e tudo mais. Como foi também essa época, lá atrás, vamos botar assim, 15 anos atrás? 18. Eu fico feliz de uma pergunta dessa, porque todo mundo vê a prefeita hoje e fala assim, porque ela é prefeita, né? Hoje ela faz porque ela é prefeita. Hoje ela não faz porque ela é prefeita, ela faz porque está no coração dela fazer pelas pessoas. E faz mais, né? Faz mais. Hoje, com o poder de prefeita, ela faz muito mais. Porque lá atrás, lá nos anos de 2008, quando a gente começou o projeto, eu a conheço desde 2006, desde 2005, quando mudei para Campo Grande, eu conheci a prefeita e o deputado Lídio. Em 2008, a gente começou um trabalho social junto. E o que a prefeita fazia? Ela visitava algumas favelas, não era bem uma favela, porque Campo Grande nunca teve muita favela, né? Mas aquelas comunidades mais pobres, que tinha dificuldade, que tinha pessoas de vulnerabilidade, que tinha mulheres grávidas que os maridos abandonavam, ali na região do Bordão, essa região do Canguru, na região ali do Antônio Barbosa, enfim, alguns lugares que a gente fez alguns trabalhos juntos, no Carioca, lá na Vila Popular, a gente andou muito essa região. E na época o deputado comprou uma Kombi e a gente fazia a arrecadação de cestas básicas e levava nessa. E a prefeita ia levar isso. Ela fazia visita, parava a Kombi num lugar e saía andando no bairro e conversando com as pessoas e entendendo os problemas que as pessoas tinham. E aí tem até um negócio que é muito legal, que eu falo que o que você constrói fica. Né? Ela encontrava pessoas grávidas. E cadê o marido? O marido foi embora, o marido abandonou e tal, e a mulher estava na hora de ganhar neném. Lembrando de quem está esquecido, né? Lembrando de quem está esquecido. E aí, como é que tá? Você já tem enxoval da criança? Não tem nada e tal. Ela saía, fazia pedido, fazia arrecadação, montava um kit de enxoval, às vezes com um carrinho doado, às vezes com banheira doado, às vezes quando não tinha, metia a mão no bolso, comprava e levava e atendia. E hoje a SAS tem um programa desse, tá? Baseado nesse trabalho que ela fazia lá atrás. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Então, a prefeita já tem essa visão, não é porque é prefeita, é porque está no coração dela e ela já faz isso. E aí vem comigo, né, uma situação que eu sou amigo e que eu visitei praticamente as 22 secretarias, né, de forma cordial, bacana, trabalhando, me apresentando, o que eu preciso. Estou precisando de PROINC, né? A minha maior queixa era PROINC, né? Eu preciso de PROINC. E eu nem sabia o que era PROINC, confesso para você que eu nem sabia. Depois que eu fui me inteirar e ver o que era PROINC. Minha mulher já falava isso quando era coordenadora lá do CCI, ela falou, não, porque eu tenho PROINC. Para mim, PROINC era só quem trabalhava, quem era egresso do sistema penitenciário, porque ela tinha lá 2. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu fui descobrir que era um programa de assistência social, que eu acabei vindo ser hoje o diretor dela, né? sem imaginar naquela época. E aí a gente começou a olhar isso dentro das secretarias. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de cada secretaria, quando eu estava lá na administração, 5 meses que eu fiquei. Ou seja, de uma forma responsável, e aí tem que tirar o chapéu para a prefeita, nesse sentido, o senhor faz um estágio antes de ir para uma pasta, né? Que é o ideal, né? Exatamente. Infelizmente, na política do nosso país, isso não é comum. Às vezes a pessoa vai para lá, aí lá dentro da pasta vai aprender a situação. O senhor vai, conhece bem a gestão pública em Campo Grande, para poder fazer esse mapeamento, e aí quando vem a questão da FUNSAT, é uma coisa que estava no teu coração também, foi um convite fácil do senhor aceitar, porque o senhor é um cara apaixonado por capacitação, por transformação social, né? E tem também dado o ritmo para a instituição estar muito próxima do empresário, né, desse empresário que está voltando a ter essa confiança. Hoje a gente tem um saldo muito bom de emprego, né, de condição de emprego e uma oferta maior de vagas, de cursos. Só que isso só aumenta com relação também a parcerias. Como tem sido feito também essa ideia de futuro para capacitação, via parcerias? O senhor estava falando da questão do 100 PROINCs, que vai buscar uma especialização específica para isso. Essa especialização específica seria algo fora da FUNSAT? Não fora da FUNSAT.
É uma parceria entre FUNSAT e o Sistema S, mais especificamente o Senai. Tá? O que a gente vai fazer? A gente, transversalidade, né? Isso é muito a gente legal. trabalhou, meu adjunto, o João Henrique, esteve em Brasília, ele visitou lá um programa que chama Renova DF, que é Renova Distrito Federal. E de lá nasceu a ideia da gente fazer um piloto do que tem lá. Lá é na casa dos milhares de pessoas que trabalham isso. Eles são capacitados, é um trabalho de capacitação mesmo, eles estudam primeiro, depois eles ficam prestando serviço para o Distrito Federal e faz toda a renovação do parque de prédios que o Estado tem, que o Distrito tem e tal. Aí nós trouxemos isso, a ideia veio para Campo Grande. E a gente ainda está discutindo o nome, porque o nome de Renova Campo Grande ainda está em fase de discussão. Era um nome primário para a gente discutir o programa. E aí, dentro da coordenação de empreendedorismo, eu chamei a Catius, que é a nossa encarregada lá, nossa coordenadora, e pedi para ela desenvolver um trabalho desse. Para a gente fazer um piloto, não a casa dos milhares, mas as centenas, né? Fazer com 100 pessoas. Mas de piloto vocês são bons, né? O Feirão começou como piloto. E aí o que é a ideia, Danilo? É formar 100 pessoas dentro da construção civil. Para quê? Para que essa mão de obra seja usada inicialmente dentro dos parques, né? Dentro do parque, dentro dos prédios, dentro da nossa instituição prefeitura, em todas as suas secretarias, na CISEP, na SAS, na SEMADUR, nas grandes secretarias que nós temos, CEMED e CESAL, que tem uma demanda de mão de obra da construção civil muito grande. Porém, a gente não tem pessoas especializadas dentro da FUNSAT. Ou seja, é até mais econômico, que você forma essa mão de obra, ela fica grata pelo que ela aprendeu, ela sai especializada, porque também se botar alguém que não é especializado, a obra não vai ficar legal, vai demorar. E tem a questão do enfrentamento do problema, que durante muitos anos em Campo Grande, é verdade isso, entrou prefeito, saiu prefeito, e não fizeram a reforma de vários prédios públicos, né? Agora das escolas, a prefeita está tomando essa iniciativa de reformar escolas, recuperar espaços, né? Até para a questão da segurança da criançada que está ali, mas isso foi ignorado por muitos anos. Tendo mais gente especializada, que inclusive já está vinculada à prefeitura, porque o PROINC é uma espécie de vínculo, seria ótimo, né? Amplia essa força de trabalho, né? Embora seja muito comum, e tem gente que critica o PROINC, em vários lugares do Brasil existem as bolsas avulsas, né? Dá o dinheiro, a pessoa pega, recebe, pega o sacolão e vai embora. No PROINC a pessoa tem que estar inserido, é inclusão profissional o programa, né? Social e profissional. E essa inclusão profissional envolve sociabilidade, de estar convivendo num ambiente e tudo mais, adquirir uma função e também estar fazendo os cursos, né? Tá se capacitando, porque não é eterno, né? O senhor mesmo chama de guarda-chuva isso. Embora o PROINC às vezes possa ser uma experiência maravilhosa para quem esteja nele, ele tem um prazo. E depois desse prazo ele volta para o terrível mercado, e se ele não estiver bem, vai ser tudo difícil de novo, né? Isso é muito enfatizado também, né? Pela atual gestão. Né? Só terminar a ideia desse curso, para a gente entrar nesse assunto que é a história do guarda-chuva, né? Então, o que a gente fez? Estamos já terminando o termo de parceria com o Sistema S, com o Senai. Esses 100 PROINCs, eles vão para dentro da escola do Senai. Vai ser selecionado no ambiente de 2.200 PROINC que nós estamos ativos hoje. Legal. 100 nós vamos levar para essa escola, eles só vão estudar 8 horas por dia, tá? Vai fazer toda a parte teórica dentro da escola do Senai, da Escola de Construção do Senai, depois eles vão para a prática, e essa experiência prática já vai ser executada dentro das nossas secretarias. Quando ele se formar, são 240 horas, quando ele se formar ao final de 90 dias, são 8 horas por dia, então tem uma carga horária bastante interessante. E tem certificado também? Tem certificado. Esse certificado eu fiz uma exigência da parceria que seja feito Senai FUNSAT, tá?
o Senai não permite isso, quando é feito dentro da escola deles, eles exigem que seja certificação deles, mas eu fiz questão para assinar o termo que a gente tenha a certificação FUNSAT. Por quê? Porque é importante para a FUNSAT. Isso vai ficar na história da vida desse cidadão. Ele vai cumprir, ele é obrigado a cumprir um tempo conosco dentro do PROINC, dentro da prefeitura. Depois ele vai terminar, depois de um ano, se ele falar, olha, eu cumpri a minha etapa aqui, a FUNSAT também já cumpriu o papel dela, que foi qualificar uma pessoa que às vezes não tinha nenhuma formação e transformá-lo num pedreiro, num pintor, num eletricista, num encanador, ou seja um cara que faz de tudo, faz tudo. Quem sabe até um empresário, tudo, né? Porque ele pode, se ele sai líder naquela situação, pode se tornar empreendedor. Por isso nós estamos, inclusive, usando a questão do departamento de empreendedorismo da FUNSAT, porque a gente entende que isso pode ser positivo para ele, que ele possa depois desenvolver alguma coisa nessa área. E aí ele vai seguir a vida dele e a gente espera que isso seja fundamental para ele viver o resto da vida dele bem. Agora, voltando à história do guarda-chuva. Por que guarda-chuva? Guarda-chuva a gente só usa quando tem chuva. Quando está chovendo, a gente levanta ele lá, passou a chuva, a gente desliga, baixa ele e segue a vida. O que é legal da FUNSAT e também do PROINC? O PROINC não é eterno, não pode ser eterno. É um programa de inclusão social. Então eu preciso pegar esse cara que está doente, está sofrido, está desempregado, tá essa mulher que o marido abandonou com filhos, ou o próprio marido também que está em situação vulnerável, que trabalhou um tempo agora por conta das dificuldades da vida, porque elas existem e é fantasma, não são fantasmas, elas são verdadeiras. Então a gente pega essa pessoa, traz para dentro do PROINC, organiza a vida dele, dá a ele uma condição dele se alimentar, porque a primeira coisa que a FUNSAT tem preocupação com isso é fazer o quê? É dar uma marmita pro cara. Né? Então, quem tem fome quer comida. E como que vai trabalhar, né? Como que ele vai trabalhar com fome? Então, é o primeiro passo. Ele já tem ali um alimento para ele. Depois, pensando nisso, a FUNSAT e a prefeitura e a prefeita também, é claro que não é da prefeita, isso é um programa mais antigo, mas de quem fez, quem desenhou o programa, é muito legal, porque também pensa na comida de quem está lá em casa. Então, ele já vai levar uma cesta para casa. E depois disso, ele tem ainda uma bolsa de um salário mínimo, que é para ele se manter as contas básicas da vida dele pelo período que ele passar dentro da FUNSAT e dentro do PROINC. Porque a gente fala, parece que o PROINC é maior do que a FUNSAT. Não, a FUNSAT é maior do que o PROINC. O PROINC é um departamento que a FUNSAT cuida. Que a FUNSAT tem lá hoje 2.200, que eu falo que é uma grande empresa, né? No Mato Grosso do Sul, hoje você vai pegar qual empresa no Mato Grosso do Sul que tem 2.500 funcionários? Muito poucas, né? Você conta nos dedos aí, vai contar e vai sobrar, nas duas mãos vai sobrar mão, vai sobrar dedo. Então, é um negócio muito grande, é um volume de dinheiro muito grande, mas é um volume de dinheiro que dá sustentabilidade. Tanto para você não ter esse povo na rua, fazendo coisas erradas, cometendo delitos, como dando a ele condição de ele se tornar alguém melhor do que ele entrou. Para a hora que o guarda-chuva, que a chuva passar, o guarda-chuva fechar, ele poder olhar e falar assim, olha, eu cumpri a minha etapa aqui. Por isso a gente pede, inclusive, eu tenho pedido todos os dias que 90 dias antes de vencer o prazo dele cumprir no PROINC, venha para a FUNSAT. Se tiver que fazer algum curso, nós vamos inserir em algum curso para a gente preparar para completar os 3 meses, ele sair, o restante de 3 meses, ele sair, a gente já mandar ele com a carta, como nós vamos fazer agora no dia 8, né? Ele passar lá com a gente dá uma carta para ele para o RH e ele ir para a força-tarefa, né? Agora, bom, vale-se dizer que sempre se enfatiza, né, a questão da mulher na gestão pública, que ela tem uma sensibilidade maior e diferente, e durante muitas décadas a gente não tinha noção disso, porque não tinha muita mulher exercendo gestão pública, né? O mundo está mudando, hoje Campo Grande tem a oportunidade de ter uma prefeita eleita pelo povo, né, uma chapa, e que ela está lá fazendo diferente. E dentro das coisas que ela está fazendo diferente, é colocar em prática a questão da política para a família. Né? Que também, em época de eleição, ainda mais eleição nacional, sempre se fala isso, política para a família, e
E o senhor entende o que é política para a família, porque o senhor também é um pastor, né? E poucas instituições no Brasil, acho que como as igrejas, cuidam tanto da família, às vezes de quem está abandonado, né? Porque o Estado também não dá conta de tudo. Mas essa questão social, se não fosse as igrejas, acho que o Brasil estava muito mais perdido do que está. E é um universo da onde veio também a prefeita, né? E de olhar para a família. Campo Grande, apostando e continuando com essa linha, tende a ser uma cidade mais humana, porque ela está crescendo, ela está indo para 1 milhão de habitantes. Se ela não se cuidar, ela vai virar um estilo de São Paulo, selva de pedra, né? E agora, se mantiver essa ideia da política para a família, a gente continua sendo uma cidade com coração de interior, né? E ainda com aquele olhar de um para o outro aí, porque a realidade é dura para quem está em dificuldade, né? Danilo, quando eu cheguei em Campo Grande 18 anos atrás, tínhamos 750 mil habitantes. E eu venho de uma cidade que era uma cidade muito grande, era uma selva de pedra, que era Campinas, na época tinha 1 milhão e 200 mil habitantes, né? Hoje bate a casa dos 2 milhões, mas que tinha um índice de violência muito grande, né? Mataram o prefeito na época, então assim, a criminalidade estava criando-se as grandes facções e tal, era uma coisa que estava desenvolvendo assim com muita frequência e muito grande nos grandes centros. Campo Grande é uma cidade que tem a sua essência provinciana. Quando eu cheguei aqui, que eu olhava nas calçadas, pessoas sentadas em cadeira de fio, tomando tereré, ali às vezes algum fumando, algum cigarro, alguma coisa assim, eu olhava aquilo, eu não acreditava que era possível numa capital, né, com 750 mil habitantes, ter uma tranquilidade que nós tínhamos há 18 anos atrás. Mudou isso? Mudou, mas mudou muito pouco. Ainda. Né? Ainda. Isso é muito bom. Hoje você anda nos grandes centros, claro, não tem mais aquela tranquilidade que se tinha, mas ainda é uma cidade boa de se morar, de conviver, de arranjar emprego. De arranjar emprego, tem um ambiente familiar muito forte, né? Mato Grosso do Sul tem a questão da família, ainda é uma coisa assim que prepondera, tem uma preponderância muito grande. E isso é muito legal, né? E aí, falando um pouco da questão da família, das igrejas, as igrejas lutam por isso, porque a família é o pilar de sustentação da sociedade. Quem pensa em destruir a família, pensa em destruir a sociedade. Porque quando eu tiro essa essência do pai, da mãe, dos filhos, que é o conjunto de sustentação da casa, eu tiro o alicerce de uma geração futura. Quando alguém começa a destruir isso, não está destruindo essa geração que está destruindo a próxima geração. Olha, por exemplo, assim, aquela mãe solteira, que ela está na periferia, que ela está abandonada, foi abandonada pelo companheiro, que está grávida ou que teve neném, às vezes o apoio que é dado para ela naquele momento é justamente para preservar o futuro do neném, né? Sim. Porque se ele crescer dentro daquele ambiente abandonado, esquecido, com dificuldade e tudo mais, é normal também que se tenha uma revolta social, que é o que se tem nos grandes centros, né? Onde o Estado não tem espaço, ele praticamente não existe, né? E aí o crime acaba reinando, né? Eu digo sempre, Danilo, que o Estado pode muito. O Estado, todas as suas esferas, né? Todos os seus poderes, federal, estadual, municipal, judiciário, enfim. Mas ele não pode tudo. Ontem eu tive numa cruzada que foi feita ali na comunidade de Homens, e dos testemunhos contados lá é de uma senhora que era líder-chefe do PCC. Ela era a mulher de um dos líderes e ela era a que fazia o movimento financeiro, vamos chamar assim, da organização. Ela é uma professora de formação, uma mulher fala muito bem, lê muito bem, tem uma dicção muito boa, porém ela foi pega e foi presa. E ela ficou 5 anos lá, foi presa lá em Dourados, ficou 5 anos e lá dentro ela contraiu alguma doença, que ela não quis dizer o nome, mas ela pesava 99 quilos e ela foi internada 5 anos depois, pesando 34. Então, quando ela saiu de lá, quando alguém levou o evangelho, quando alguém pregou o evangelho para ela lá dentro da cadeia, e ela resolveu entrar para o cristianismo, aceitou, e ela agora tem uma transformação da vida dela, passando por todo o processo
de destruição que aquela vida proporcionou para ela, mas ela tem um resgate. Voltando a falar um pouco da religião, da questão de trazer o fundamento da religião, porque o Estado não pode. As igrejas, elas fazem um processo, um trabalho muito grande sobre isso. E o deputado Lídio, ele fala uma coisa interessante, e a gente já tem isso, porque vive isso, que é um hospital, é um centro terapêutico, porque a pessoa entra ali, às vezes, destruída em todas as suas esferas. Aí ela sai dali regenerada, ela sai dali com roupa, se ela não tem, ela sai dali com comida, se ela não tem, ela sai dali com conselho, ela sai dali, ela já passou pelo psicólogo que tem lá na igreja, que não é um psicólogo, às vezes é uma irmã que está lá, que já trabalha com isso, da assistência social, que faz assistência social lá na igreja. Ela não é uma assistência social da formação da assistência social, ela é assistência social de quem faz na prática, de quem busca comida, de quem faz por amor. Faz por amor, faz porque é vontade, não faz porque tem dinheiro, não faz por nada. Né? E faz esse trabalho, e faz ali, agora você vê uma pessoa já na sua plenitude, né? Fazendo um testemunho desse, contando isso, aí você vê que tudo isso vale a pena fazer. Agora, imagina você dentro de uma instituição como a FUNSAT. Então, hoje eu brinco muito, falo muito isso, né? Que durante toda a minha trajetória de vida eu vendi trabalho. Eu trabalhava, ganhava pelo que eu executava. Hoje eu vendo experiência. A vida me proporciona a olhar para as pessoas e falar, eu já passei aí. Porque eu sou um cara, Dani, que vem do analfabetismo. Papai e mamãe eram analfabetos. Papai morreu analfabeto, mamãe aprendeu a ler na Bíblia quando ela ficou crente, quando ela se tornou evangélica. Ela aprendeu, ela tinha tanta vontade de ler a Bíblia, que ela aprendeu a ler a Bíblia, na Bíblia, sozinha. Não tiveram, nenhum dos dois teve a oportunidade de passar por um banco de escola. Então, aí eu brinco até, porque eu sou PCD hoje, eu descobri pela lei nova aí, assinada pelo Bolsonaro, que eu sou PCD, que sou portador de monovisão. Nunca usei isso ao longo da minha trajetória de trabalho como privilégio, como oportunidade de sair na frente, né, de buscar uma vaga que eu podia ter feito. Né? Eu prestei alguns concursos que na vaga comum eu passei, porém tive dificuldade e tal. Quando eu fiz um concurso do Banespa, por exemplo, eu passei em 11º lugar na escrita. Quando eu fui lá para o teste da datilografia, aí eu era muito ruim nisso, aí caí lá para 189, não lembro muito bem agora, isso foi nos anos de 86, aí eu perdi a vaga porque tinha 130 vagas e eu fiquei de fora. Se eu fosse PCD, se eu tivesse usado o fato de ser portador de monovisão, eu teria entrado, porque a minha posição tinha sido... Mas naquela época também não tinha tanto essa questão da inclusão que tem hoje, né? Não tem. Hoje na FUNSAT tem, eu acredito que deva ter um espaço exclusivo para atendimento do PCD, e além disso tem até um dinheiro fixo ali, que até possa inibir ele a procurar qualquer vaga. Tem que ser uma vaga muito boa para ele ir para o mercado, né? Hoje dentro da FUNSAT nós temos 2 guichês, né, 2 profissionais que atendem exclusivo, PCD exclusivamente. E eu quero fazer uma fala aqui, nós fizemos na sexta-feira, acho que foi no dia 28, se não me engano, nós fizemos lá um processo seletivo para PCDs, para um segmento específico, que é o segmento do segurança patrimonial. Nós fizemos lá, e lá foram selecionadas algumas pessoas. O problema de hoje, Danilo, que a gente precisa deixar enfatizar, é que as pessoas, elas não sabem, não têm informação, porque o governo, ele faz uma lei e ele não divulga a lei nos meios de comunicação, porque o PCD de sexta-feira, do dia 28, era um PCD específico. Era o PCD para ser agente patrimonial. Imagina você que esse agente patrimonial precisa trabalhar com uma arma, né? Ele faz segurança patrimonial, não é só a desarmada, ele precisa ter curso de tiro, ele precisa ter isso, ele precisa ter aquilo. Que tipo de PCD serve para essa vaga específica, né? Eu até brinquei com o presidente do sindicato, falei, bom, eu serviria, porque eu tenho um olho só, mas quando a gente vai atirar, a gente fecha o olho, né? Fica só um aberto, que é para você enxergar. Eu falei, no meu caso, não precisa nem fechar, né?
Então, essa divulgação do que é o PCD e a nova lei, eu até sugeri a ele que fizesse essa divulgação dentro das empresas que são filiadas ao sindicato dele, para estudar a lei do PCD. Porque pela lei do PCD, todo mundo que tem a falta de um membro, todos que têm a falta, por exemplo, você tem um dedo, está faltando um dedo, você é PCD. Tá? Claro que tem grau de classificação de PCDs. Tá? Mas se você tem um membro faltando, você pode ser incluído. Mas aí também tem muito a gente está numa sociedade em evolução, com muitas mudanças, muitas transformações, e muito também da inteligência do setor em absorver talentos, né? Que é algo que a FUNSAT, por exemplo, tem dado um exemplo. A captação de coordenação, a coordenadoria de captação, na verdade é uma central de inteligência, o coração de toda a empresa pública ali, que ela ajuda a buscar a oferta de vaga, que vai alimentar o público que vai atrás, e esse público vai para a capacitação e fica ali uma roda girando. No setor, se de repente para determinada função o PCD não for mais adequado, em outra talvez ele possa fazer uma diferença enorme, né? E até principalmente se tiver dado para ele uma chance de crescimento, né? Claro que a lei ela é fundamental para estimular isso, para não deixar a sociedade ficar estagnada, né? Mas tem coisa que vai além da lei, né? É o que vocês estão tentando provar na FUNSAT. O talento e às vezes a busca por oportunidade, por excelência de alguém, ela transcende tudo, né? Ela transcende, vamos supor, a oferta inicial do mercado. A FUNSAT ela tem muitas vagas, mas não tem vaga de super salário. O salário ali máximo é de R$5.000, R$3.000, dependendo do dia, né? Mas ali é uma porta de entrada. O que não pode é ficar sem trabalho, ficar sem renda, ou acreditar que não dá mais. O senhor deu exemplo aí de situações extremas, né? Quer dizer, poxa, uma pessoa que não conseguia ler, ela lutar para ler, para poder ler a Bíblia, quer dizer, olha só, não teve obstáculo para ela, não teve dificuldade nenhuma, né? Então isso eu acho que cai muito no coração de quem tiver outro dia aí, desolado, às vezes não vai lá na instituição, na FUNSAT, porque acredita que vai chegar lá e não vai ter a vaga, ou que não vai ser para ele, e que às vezes só precisa ter esperança, né? Algo que as igrejas elas conseguem, né? Botar essa esperança no coração das pessoas, né? Com esperança a gente faz tudo. Quando a gente chegou na FUNSAT, a gente recebeu uma determinação da prefeita para atender a todos da melhor forma possível. E inclusive o mais humilde. Mais humilde. E aí nós criamos lá um projeto de Braços Abertos, né? Que é um projeto que não tem cor, não tem raça, não tem etnia, não tem grau de instrução, ele é cego. Quando chegou lá, o que eu pedi, o que a nova diretoria da FUNSAT que assumiu em 2022, outubro de 2022, pediu? Que nós tivéssemos sorriso no rosto para atender as pessoas. Porque as pessoas, quando chegam na FUNSAT, ela já vem com uma carga emocional negativa muito grande. Se ela chega e ela encontra um ambiente de negatividade, o que acontece? Isso só vai ampliar a onda. Então eu preciso ter lá dentro pessoas com um sorriso no rosto, para atender, para quebrar essa onda. E ele entender que a FUNSAT, e aí agora a gente já, depois de 6, 7 meses, a gente começa a ter testemunho das pessoas. As pessoas isso é bacana, hein? Testemunhar, diz, olha, que realmente não era assim. Hoje a gente cara leve, dando testemunho. A gente consegue ser bem atendido. Não sei o que mudou, né? Eu tenho ouvido lá. O que mudou, né? Eu falei, não mudou nada, só mudou a forma de atender as pessoas. Então o projeto Braços Abertos é incluir. É um projeto de inclusão. É isso que eu quero, é isso que nós, enquanto diretor, eu, João Henrique, e toda a equipe FUNSAT, porque nós sozinhos não fazemos nada. Não adianta eu ficar lá no terceiro andar, imaginando que quem está atendendo na agência está atendendo da melhor maneira possível. Mas eu tenho o hábito, e o João também tem, tanto na chegada, às vezes na saída, sempre passar pela agência. Eu passo, na segunda-feira eu venho, passo na agência, passo na escola, passo na captação de vagas, passo na coordenação de empreendedorismo, passo no PROINC, faço um tour dentro da FUNSAT para entender, eu estou à disposição. Né? E assim eu faço, tanto com o grupo de colaboradores, de funcionários que nós temos, quanto com quem está em busca do trabalho. O que eu posso fazer por você? Estou aqui, quero te ajudar.
Que é uma coisa tão simples, né? É a Simples. postura, né? Eu tenho que ter em mente que eu preciso atender. O nosso servidor, ele está lá para quê? Para atender. Então, quando eu venho atendendo o nosso usuário, a pessoa que usa o serviço da FUNSAT, né? Às vezes tem coisa ali que nem é da nossa, que podia mandar, não vou te atender, você vai lá para a FUNTRAB ou você vai lá no Ministério do Trabalho. Mas temos lá pessoas que olham e falam assim, não, eu não posso fazer, eu não devo fazer, mas eu vou te ajudar. Deixa eu fazer. Porque às vezes a pessoa vem de longe também. Eu Né? vejo muita Hilda fazendo isso lá, ela fala, não, tá aqui, deixa eu te ajudar. E ela abraça aquilo, e aquilo é muito legal. E aquela pessoa sai dali eternamente grata, vai lembrar dela pro resto da vida, vai lembrar da FUNSAT pro resto da vida. Então são coisas que a gente leva para a vida, é o legado que eu deixo. Né? Eu falo muito, quando a gente fala de família, eu vou completar 33 anos de casado, com a mesma mulher, sem nenhuma outra pelo caminho. Né? Eu tenho 2 filhos. Hoje, os meus filhos, os meus 2 filhos, é um casal, eles mandam mensagem para mim em datas festivas, e todo dia minha filha fala comigo, mas em datas festivas, eles dizem, olha, você é um exemplo de vida. Isso é bonito. É um exemplo que eu quero ser. Não tem troféu maior que Não isso. tem, porque você olha aquilo e você vê que o legado foi feito. Pode ser que amanhã, eu digo que amanhã não pertence para a gente. E eu tenho uma frase, Dani, que eu falo que o meu passado é limpo, o meu presente é limpo e o meu futuro será limpo. Se eu continuar construindo tudo que eu construí ao longo de 59 anos de idade, completados agora dia 27, a gente vai terminar o final da carreira com tudo aquilo que a gente projetou. Na vida, e eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas às vezes me criticam, né, mas elas entendem que eu posso ser um velho mais moderno, que vai para a academia, que vai correr, que vai fazer. Eu digo sempre o seguinte, a Bíblia para mim é um exemplo para ser seguido e que eu tenho como regra de fé. Mas tem uma coisa na vida que eu falo que a vida tem 2 rampas, né? Tem a rampa da subida, quando eu venho de toda a minha adolescência, infância, adolescência, juventude e desenvolvimento como ser humano. Qual que é esse período? É do 0 aos 40 anos. Quando eu cheguei nos 40 anos, eu já tenho que ser um profissional formado, eu tenho que ter construído parte da minha vida, eu tenho que estar com o meu casamento legal, se eu optei por casar ou não, aí cada um segue o caminho, eu não sou contra também, não quero casar, beleza, cada um segue. Mas como, para mim, como cidadão, como um que penso na família, eu tenho que construir. Então eu construí tudo até os 40 anos. Consolidado. Consolidado. Já estudei, já fui para a faculdade, já fiz toda a minha trajetória profissional, ela já está estabelecida. E aí eu tenho 15 anos que eu chamo de platô, que é dos 40 aos 55, né? Que aí o que eu faço? Aí eu construí, já paguei a minha casa, aí eu já paguei a faculdade do meu filho, aí eu já fiz essa mudança para a segunda geração. E aí, meu amigo, eu entro na rampa de descida, né? Que vai, pela Bíblia, a Bíblia diz que é até os 70 a 80. 80, aí ela faz uma vírgula. Na melhor da sua robustez. Ou seja, para chegar nos 80, eu tenho que estar em cima. Firme, tem que beleza. estar Até ali, beleza. E aí a sequência dessa passagem bíblica diz, e a partir daí é canseira e enfado. Então, se eu entrei nessa rampa com 0, saí com 40, fiz o meu platô, que eu já fiz, e agora eu já estou na rampa de descida. O que sobrou disso? O meu legado. O que eu construí. O que as pessoas, que você, como jornalista, como cidadão, pode olhar e falar assim, esse cara fez. Esse cara construiu. Você que hoje conhece um pouco da minha história, que eu já vim aqui, já contei ela para você, e a gente nos bastidores conversa bastante, né? Você já sabe um pouco da minha história, de tudo aquilo que eu já construí. Então, esse é o nosso papel. Mas eu acho que uma coisa bacana, até para finalizar, é que o mundo de hoje ele é muito prático e muito imediatista, né? Tudo tem um começo, um final, as pessoas decretam um final para as coisas, né? E determinam ciclos e tudo mais. E você só realiza com intensidade, com propósito. E aos 59 anos, como o senhor falou, está tão preocupado assim com um desafio que muita gente teve medo,
é também uma satisfação enorme, né? Porque é também experimentar uma coragem que talvez o senhor não pôde fazer antes, que vem outras preocupações, como o senhor falou, de pai, de chefe de família, que hoje o senhor pode, né? E isso talvez incomode também na classe política e tudo mais, de falar, gente, vamos encarar o emprego de uma forma séria, vamos encarar o emprego de uma forma sustentável. Eu vou tentar dar o exemplo do que eu tenho aqui, na instituição que eu estou. Mas daí, de onde você estiver, faça o mesmo, né? E aí isso acho que a médio prazo tende a ser um grande efeito para as pessoas, para a gestão pública e para as empresas, né? Porque o grande problema do Brasil é a confiabilidade. A gente às vezes não confia no nosso futuro, nas coisas, né? Eu tenho uma fala pouco nesse caminho, e eu já fiz algumas falas sobre isso, que o trabalhador ele é uma árvore, né? Você planta ele e ele começa a crescer e ele precisa produzir frutos. Esses frutos precisam ser espalhados para que as sementes dele sejam espalhadas e eles continuem dando fruto. O trabalhador é a mesma coisa. Se eu entrar querendo ser grande, eu não vou chegar. Se eu queimar etapas, eu não vou chegar, né? O Danilo Gentili fala uma coisa que eu gosto muito. Eu não trabalho, eu faço o que eu gosto. Hoje eu não trabalho, eu faço o que eu gosto. Eu gosto de atender pessoas. Atender pessoas para mim hoje é realização. Então eu estou com 59 anos, vou atender. Eu não sei se nós vamos ganhar a eleição e eu espero em Deus que a população entenda isso, que isso é necessário. Esse jeito diferente, Esse né? jeito diferente, o jeito de uma mulher, de uma pessoa que tem uma visão de família, tem uma visão de lar, de arrumação, que a prefeita Adriana tem muito essa de arrumação. Eu quero arrumar a casa que está desarrumada. Caprichosa, né? Caprichosa. Bom, mas isso é até importante porque, assim, vale dizer que durante boa parte dos meses desse primeiro ano dela, na titularidade do cargo, não foi fácil também, né? Não. Também tomou muita pressão, também falta para a sociedade uma maturidade maior de ver isso, né? E aí eu acho que o desafio também é dos gladiadores que estão junto com ela, os gladiadores e gladiadoras, né? Os chefes de pasta, para dar essa estrutura, para que ela esteja forte também, para poder seguir em frente, né? Porque, falando em legado, o legado que ela pegou não foi dos melhores. Embora estivesse de vice, Danilo, não foi uma coisa muito simples aí que veio pro colo dela, né? ela assume uma gestão num momento complicado, com um compromisso. Isso que eu falo que, como mulher, e não foram poucas as pessoas que mandou ela chutar lá atrás, tá? Mas ela disse o seguinte, eu tenho palavra. E ela deu a palavra ao ex-prefeito Marcos Trade que ela ia manter o grupo do Marcos até as eleições. Hoje eu vejo pessoas criticando, falando e tal, mas ela nunca saiu fora daquilo que estava acordado, daquilo que estava acertado, lá atrás, quando passou a gestão para ela. Fez também uma transição responsável, Fez, né? Porque não vai de tirar começar do zero e tudo mais, não teve isso. Precisava entender o projeto, entender o processo, não era uma coisa muito fácil. A capital é uma capital grande, tudo, né? muito complexo tudo também. Muito complexo, cada um estava na sua pasta, então ela veio responsavelmente, trabalhando pontualmente, fazendo as mudanças pontuais, ainda precisa fazer, e tem essa questão de botar a marca dela, precisa pôr a cara dela. Hoje, eu até respondi alguém que mandou uma mensagem para mim, dizendo, estou gostando da prefeita, tomando uma ação, em função de uma atitude que ela tomou hoje, eu disse, olha, ela tinha o compromisso e ela fazia a gestão em cima do compromisso que ela tinha feito lá atrás. Agora ela está fazendo a gestão com a cara dela. Não, tem um DNA muito claro, de capricho, de preocupação, de enfrentar problemas que ninguém enfrentou, entendeu? Né? Mas tem um monte de gente, eu estou criticando porque parece o Bernal, porque tem buraco para todo lado. Gente, o país está vivendo um regime de chuvas que há mais de 30 anos não acontecia. Então, acha que buraco nas ruas é exclusivo de Campo Grande? Mas é no Brasil, gente. Qualquer lugar do Brasil está lotado. E eu acho que todo tipo de manutenção, né? Não está fácil, né? Manutenção do caixa, não é fácil, serviço público. entendeu? Então, mas ela vem trabalhando pontualmente, fazendo, colocando, para a gente tentar construir um novo mandato, para aí sim ser um mandato cheio, pleno, dela, com a cara dela, com o nome dela, com tudo dela.
né? Hoje a gente tem toda uma estrutura que vem trabalhando de crítica de trabalho, de crítica de trabalho, de crítica. É um no cravo, outro na ferradura, irmão. Ajuda, mas bate. Ajuda, mas bate. Ajuda. Constrói. Também constrói. Mas desgasta muito mais. Mas é o desafio de construir em tempos difíceis, né? Olha, parabéns. Obrigado. Toda a sorte do mundo do feirão. Obrigado. Que dê certo essas 1000 vagas. Eu quero convidá-los, né, a todos os campograndenses. Se você estiver desempregado, se você quiser mudar de emprego, dia 8 de maio, FUNSAT, 14 de julho, 992. Venha com a gente e nós vamos estar lá de braços abertos, no projeto Braços Abertos, para recebê-lo e encaminhar para o mercado de trabalho. Seja bem-vindo à FUNSAT. Olha, parabéns por enfrentar esses problemas que muito tempo, durante muita gente também varreu para baixo do tapete. E que é uma coisa que talvez, assim, daqui a alguns anos o senhor vai poder olhar com muito orgulho, da onde o senhor estiver, de repente, às vezes até estando em postos maiores, fala assim, olha, tá vendo aquela revolução ali na capacitação, aquele atendimento diferente, aquele empresário que cada vez oferta mais vagas ali naquele prédio ali, ó, participei daquele processo, né? Danilo, não posso deixar de passar a oportunidade também de agradecer aos funcionários da FUNSAT, né? Quero aproveitar o seu espaço para agradecer a comemoração do meu aniversário, que eu confesso que realmente fiquei emocionado. Foi um dia assim, impactante para mim, ter ali quase que na totalidade dos nossos colaboradores comemorando o meu aniversário. E também do trabalho que eles têm prestado, que eles têm acreditado na nossa gestão, acreditado que a gente é o agente de transformação da sociedade campograndense e de melhora da vida das pessoas. E toda a equipe FUNSAT, desde o terceiro andar até a portaria, até a recepção, desde o PROIN, que é o diretor, todos eles eu quero agradecer, né, especialmente aqui em nome de todos os nossos colaboradores, que é o responsável por todos eles, que é o João Henrique. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores que têm trabalhado, tá? Temos problema, temos enfrentado os problemas pontuais, mas temos tido uma gestão coesa. Isso é difícil, né? Na grande maioria é uma gestão de quase que totalitária. Isso tem sido legal também para o trabalho que está sendo realizado. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima!